A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, recordamos um Portugal sem liberdade e refletimos sobre um Portugal futuro. Não podias, com Raquel Mourão Lopes e Francisco Sena Santos. Não podias votar. Em 1969, Portugal tinha 8 milhões de cidadãos residentes. Houve eleições. Foram a votos 1.100.000. Nas eleições de 73, votaram 1.400.000. Votaram todos no mesmo. Lista única. ANP, Ação Nacional Popular. Nestas eleições, as últimas antes da democracia, as mulheres só podiam votar se tivessem acabado o ensino secundário ou se fossem viúvas. A partir do 25 de abril de 1974, o voto foi aberto a todos os cidadãos com mais de 18 anos, sem distinção de género, claro está. Já em democracia, até 1987, todas as eleições tiveram participação superior a 60% e a partir daqui foi sempre a cair. As europeias de 2019 foram as eleições menos participadas de sempre. Apenas 30% dos portugueses foram a votos. Ora bem, o tema do nosso programa de hoje é, já se vê, o voto, o direito ao voto. Eu sou a Raquel Mourão Lopes, comigo está o Francisco Sena Santos, como sempre. Olá, Francisco. Olá, viva, Raquel. E ainda a Anália Torres, que é socióloga, professora no ISCSP, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade de Lisboa, fundadora e coordenadora do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, do ISCSP. Enfim, estamos apenas a falar das funções atuais, ou melhor, de algumas das funções atuais, porque a professora Anália Torres não para dar uma pequena prova disso. É autora ou coautora de cerca de 30 livros, enfim, e nasceu 20 anos antes do 25 de Abril. Bem-vinda, professora. E o Manuel Cardoso, que é humorista, cronista, guionista, está atualmente em digressão com o espetáculo Red Flag, tem andado a esgotar salas por todo o país e vai continuar a esgotar mais umas quantas, oxalá. Precisa de muito poucas apresentações para os ouvintes da Antena 3, porque na verdade isto para o Manuel é um regresso aqui ao estúdio. Excelente regresso. Depois do Pão para Malucos. Bem-vindo, Manuel. Muito obrigado. Falta dizer que nasceste 20 anos depois do 25 de Abril. Exatamente. Pronto. Há aqui uma simetria. Estão apresentados os nossos convidados. Anália, faz hoje, exatamente hoje, 28 de outubro, faz hoje 50 anos, houve as últimas eleições do anterior regime. Chamar-lhe eleições é controverso, mas foi o último dia em que houve votos no anterior regime. A Anália já tinha 1 mês e meio de maioridade. Foi votar? Não, não fui votar. Aliás, embora, por exemplo, tenha participado já desde aliás, das eleições Era anteriores. ativista estudantil, no movimento estudantil. Era ativista estudantil, que significava também que, do ponto de vista das questões políticas, porque havia, apesar de tudo, movimentos, como sabem, de oposicionistas, não é? Que depois que o que faziam era, no fundo, faziam alguma propaganda, aproveitavam a altura eleitoral para fazerem propaganda eleitoral, portanto, a CDE, a CEUD, na altura, em 73. A CEUD era em 69, a CEUD mais próxima do PS ficou em 69, em 73 foi só a CDE que desistiu 2 dias antes. Fez campanha. Ok. Já, por acaso, a campanha até foi, houve repressão sobre a campanha. Mas a CDE, lembro-me, porque eu participava Claro. nas atividades da CDE, no sentido daquelas que era possível, havia uma sede da CDE ali por volta no Campo Pequeno, portanto, eu morava em Lisboa, e portanto fazíamos umas coisas, uns cartazes e tal, assim, umas coisas mal amanhadas, mas o que também, pronto, mas isso, quer dizer, mas não pensávamos na questão aliás, havia essa ideia de que ia ser uma farsa, portanto não valia a pena, mas aproveitava-se a altura para isso, não é? Para fazer campanha. Exatamente. Como dirigente estudantil, como ativista estudantil, o que é que fazia? O que eu fazia... Naquele tempo? Naquele tempo nós tínhamos, o que fazíamos era, o movimento dos estudantes do ensino secundário de Lisboa era um movimento alegal, isto é, por exemplo, no caso das universidades já eram associações legais, não é? Eram controladas... Para ser um movimento mesmo era preciso ter autorização do Estado. Exatamente. E nós então éramos o alegal porque não era ilegal, mas também não era legal. Portanto, no fundo éramos, digamos, tolerados. E o que é que acontecia? Éramos relativamente protegidos pelos nossos colegas das universidades, de onde que eu, por exemplo, é engraçado, conheço vários dirigentes dessa altura, alguns dos quais são olha, o Presidente da Assembleia da República anterior ao Augusto, não é? Que é o Ferro Rodrigues. Eduardo Ferro Rodrigues. Porquê é que nós conhecíamos? Porque
nós íamos, não tínhamos sede para reunir, para discutir as nossas coisas, e portanto íamos ou a Económicas, onde estava o Ferro, ou também conheci muitas pessoas do técnico, também íamos muito ao técnico, e pronto, andávamos assim a tentar... escolas com muito ativismo estudantil. Muito. E portanto isso fazia ali de facto era uma atividade intensa. Nós tínhamos depois, eu era do núcleo de Leonor, mas portanto fazia parte depois da direção do MESL. E pronto, era festivo, o movimento estudantil era festivo? Sabe que naquela época, eu estava a pensar nisso, é que naquela época havia muito chumbo, não é? Porquê? Porque de facto havia a questão da guerra colonial. E isso, a guerra colonial é de facto alguma coisa que nos marcou a todos, quer dizer, evidentemente tanto aos homens como às mulheres, porque tinha que ver com o nosso futuro, não é? Portanto, uma pessoa que tinha 20 anos na altura, um homem que tinha 20 anos na altura, portanto, reparem, a guerra colonial foi de 61 a 73. E portanto, o que é que acontece? 74, claro. E portanto, o que é que acontece? Acontece que qualquer jovem era obrigado a ir à guerra. Portanto, obrigado. E portanto, quando nós... 1 milhão de portugueses foi à guerra nesses 13 anos. Foi? 1 milhão. 1 milhão. Professora, sublinha aí a condição do jovem homem, do rapaz. Claro. Não é? Ser mulher tinha particularidades também. Sim, claro. Enfim, Portugal era uma sociedade patriarcal. O que é que, do seu ponto de vista, leva um regime a não conceder direitos às mulheres, como acontecia? Basta pensar no Irão para a gente pensar até onde é que isso vai, não é? De facto, há uma ideia de menorização da mulher enquanto cidadã. E que impacto é que isso tinha, por exemplo, nas mulheres em torno da professora Anália Torres? Da sua mãe, das suas irmãs, eventualmente da sua família? Como é que isso se traduzia no dia-a-dia? Essa questão era, por um lado, quer dizer, depois também dependia das famílias onde nós estávamos a viver, onde estas questões eram questionadas, não é? Mas isso também tive privilégio de família, porque eu tenho uma avó que se chamava Anália Torres, não será por acaso que eu mantive o nome dela, foi do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Portanto, havia uma questão na família, uma questão de respeito pelas mulheres, de consideração, até porque há aqui uma coisa engraçada em relação à República, que a minha avó teria 20 anos na República. E, portanto, há aqui uma similitude, digamos, no tempo da Beatriz Ângelo. Exatamente. E, portanto, eram pessoas que participaram ativamente na ideia da República como uma coisa que é um espaço de educação. Muitas vezes houve-se aquelas confusões, mas de facto havia essa parte forte. Depois, digamos que a partir dos anos 60 já há uma ideia de uma mulher mais protagonista, mas evidentemente muito limitada a mulheres mais escolarizadas, não é? Precisamos de ver, portanto, aí também as desigualdades sociais. Mas falava-se, por exemplo, de paridade, este conceito que nos é tão caro agora. Pensar, isso era uma coisa que isso nem pensar. Mas eu gostava de voltar à questão da guerra. Houve as cartas portuguesas, as Três Marias. Em 73 foi uma coisa muito interessante, muito importante, não é? Que foi assim uma espécie de rompimento e de publicidade, tornou-se público, não é essa parte, não é? Para voltar só à questão da guerra, é que isso condicionava a nossa vida toda, não é? Porquê? Porque a questão era, vou à guerra ou não vou à guerra? Não é? Portanto, e para quem podia fazer essa opção, para eles não podiam fazer essa opção. E a questão era, portanto, eu ia namorar, ia casar ou não ia casar. Ia casar antes, portanto, no caso das pessoas com o ensino superior, portanto, com os rapazes, o que é que acontecia? Tinham que acabar o curso e depois, se acabavam o curso, iam 4 anos para a guerra. Portanto, 2 anos a preparar-se militarmente no continente e depois para Angola, Moçambique ou Guiné. Portanto, isto era fortíssimo como condicionamento de vida. Esta questão, por exemplo, dizer assim, casa-se antes de ele ir para a guerra ou casa-se depois? Não é? Quer dizer, o que é que vamos fazer? Como é que se pondera o risco de viuvez, claro, absolutamente. Não só outros riscos também, não é? E, portanto, esta questão é questões de vida ou de morte que se colocavam uma simples estudante ou um simples estudante, não é? Manel, estas coisas com que estávamos confrontados. A tua experiência é, obviamente, diametralmente oposta a esta e, felizmente, quando é que votaste pela primeira vez? Em 2013, nas autárquicas, julgo. Portanto, fiz 18 em 2012, portanto, essa foi a primeira em que tive essa possibilidade. E com que convicção é que foste votar? Não vou ousar perguntar em quem, atenção, mas enfim, o ato de votar... Foi com convicção, foi com entusiasmo, foi com, sem dúvida, entusiasmo, não é? Acho que o facto de já se poder votar, naquele caso, há 40 anos, não é? Portanto, certamente o ato em si, para a minha geração, apenas por solidariedade de memória histórica com as pessoas que lutaram para que se pudesse votar, é que nós temos também essa convicção de que estamos a fazer uma coisa que foi, na altura, revolucionária, não é? Mas para nós é uma liberdade adquirida e
que, pronto, fazê-lo é uma forma de honrar quem lutou para conquistar. Mas quando falas nesse nós, é porque essa convicção é uma convicção partilhada, enfim, no teu grupo de amigos, pelas pessoas da tua geração, de uma forma geral, dirias ou não? Sim, pronto, era aquele nós lato sobre os jovens, que é uma coisa que normalmente não define exatamente uma coisa. Que não define rigorosamente nada. Exato. Mas sim, os jovens com quem eu que me dou, não é? Sim, no meu grupo de amigos, a maior parte das pessoas vota porque há uma espécie de bullying. Um bullying para. Então, o que é que vais fazer nesse domingo, não é? Agora não estás a ir para o Algarve, não? E discutem o voto? Se falamos sobre o voto, sim, eu gosto de. Aliás, até antes na campanha, e fazemos a questão de tentar convencer uns dos outros que o voto que nós já escolhemos é uma escolha superior. Não, acho que aquela coisa do voto é secreto, é uma forma de proteger e de evitar. Alguma vez viste uma campanha eleitoral, um tempo de antena nas televisões ou nas rádios? Sim. Tanto porque, pronto, às vezes basta só estar à frente da televisão, como por motivos profissionais. Inspirou-te para fazer humor? Sim, sem dúvida. Claro, é ótimo material. Eu acho que é ótimo material. Que aliás, é uma das. Às vezes é ótimo material porque os partidos não têm meios para fazer campanhas com a qualidade que marcas têm para fazer campanhas. Então, às vezes a graça está, e é uma pena no amadorismo da forma como se comunica a política. Mas o voto não é propriamente uma piada, não é? Ou dirias que. Não, acho que o voto não mas, tem. Pelos vistos, há quem ache, ou há quem o descredibilize, enfim, quem o desaproveite. Tu dirias sim. isso? Eu não diria que dizer que uma coisa é uma piada é descredibilizá-la. Claro. Não quero ofender, muito pelo contrário, que eu não quero hostilizar o nosso convidado. Mas será que. Eu não sei, eu acho que há talvez forças políticas que querem instrumentalizar o voto para eventualmente desonrá-lo, trazendo portanto, ideias políticas que minam a democracia, portanto, que enfraquecem o próprio poder do voto. Mas não sei se é isso não sei se é isso que leva a que o voto não seja tão. Não seja uma coisa sacrossanta hoje e que se veja com facilidade ao aproximar de um dia de eleições, que aliás. Em princípio, aquilo que acontecerá em junho baterá o recorde que aqui foi o tal de 2019. É possível que o 2023, uma vez que é num feriado. E porquê? 24. Porque é que as pessoas não vão votar? Eu acho que há uma parte. Votar? Eu vou votar, assim, eu votei sempre. Acho que, pronto, arranjei disponibilidade para tal em todos os dias. Também não tenho assim uma vida social que me impeça de repente um domingo ter coisas para fazer. É uma coisa que é lá o chavão é dever cívico. Entendes isso assim? É uma coisa. É importante ir votar. Eu acho que é importante, de facto, a democracia não funciona de forma direta e, portanto, esse é obviamente o caminho para participar nela e, sobretudo, quem discute política o ano inteiro acaba por ser óbvio que há uma vontade de plasmar as ideias que se têm numa ação política. Acho que é importante. Também acho que o discurso de votar é um dever, de facto, acho que é, mas a ideia, às vezes, paternalista com que se encara o abstencionismo com muita solenidade. Exatamente, não, se não te fores votar, estás a falhar. Às vezes, simplesmente foi o discurso político que perdeu as pessoas e temos que ir recuperar de outra forma, sem ser a questão absolutista de votar é importante, mas votar é importante em que política e qual é que é o efeito como é que se calhar não estamos a mostrar o efeito? Isso parece ter acontecido de uma forma curiosa. Por exemplo, falávamos das eleições europeias de 2019, em que foram batidos recordes mínimos de participação, nomeadamente entre os jovens, em Portugal, mas a tendência foi inversa em muitos países da Europa, por exemplo, a Alemanha, não é? Que é o motor da Europa em tantas coisas, em que os jovens votaram mais do que nunca. Isso fez crescer alguns movimentos, nomeadamente os verdes. O que é que faltará, uma vez que foi esse o ponto em que tocaste, no discurso político para galvanizar os jovens? Eu acho que é políticas para os jovens. Eu sinto que, portanto, nas europeias, o que acontece no fundo, é um reproduzir dos debates internos e que depois aquilo funciona como uma espécie de sondagem paga por todos de quais é que são as intenções de voto atuais e como é que o governo atual está a ser castigado. E isso aí acho que devia mudar em primeiro lugar. No caso, adaptar a cada eleição o discurso próprio do que se está a votar. Não é? É um recado para os políticos e para os média também, não é? Exatamente. E para quem participa na política, porque às vezes não é a Europa que queremos discutir, e também para Bruxelas, que tem uma forma de arquitetura tão complexa que também é difícil
difícil convencer as pessoas que nós a votarem em determinada força política. Cá estamos a operar mudanças que afetam o continente todo. Anália, o que é que falta para sensibilizar os cidadãos, para mobilizar os cidadãos, para que achem que vale ir votar? Eu acho que, bem, por um lado há de facto uma falta acho que é global em relação a muitas forças políticas. Há uma falta de convicção de dentro para fora, muitas vezes, quando se fala de política, quando se está a fazer, e há uma perspectiva muito de marketing, quase que entrou o marketing político, com uma espécie de coisa codificada, que já se sabe que o comportamento há de ser assim, e eu acho que não se sente, muitas vezes, não se sente que as coisas sejam de dentro para fora. Faz-me entender que o político muitas vezes não está... é um jogo e tal, e diz ou insulta. E depois, por exemplo, depende das sensibilidades, obviamente, não é? Quer dizer, mas há alturas em que nós pensamos que é quem grita mais alto, não é? Eu acho que isto afasta. Houve eleições na Polónia, que só teve liberdade depois de 89, e foram votar 73% dos eleitores polacos. Eu acho que isso também tem a ver com as conjunturas, não é? Por exemplo, com as mobilizações que num certo momento se fazem. As mulheres, os jovens, precisamente. E isso, por exemplo, como estava a dizer o Manel, por exemplo, no caso houve questões muito importantes na Polónia, a propósito da questão de retrocessos brutais na questão do direito ao aborto, por exemplo, que é uma coisa absolutamente calamitosa e que acabou por levantar. Por isso é que eu estava a falar de conjunturas, não é? Há alturas em que é assim. Mas há questões que eu acho que passam muito pelas mensagens não dizerem muito respeito à vida das pessoas, nem às preocupações que as pessoas têm, e há esta questão também muito da gritaria, do discurso muito uns contra os outros, sem se perceber o que é que de facto a pessoa, o que é que pode mudar. Quer dizer, como disse o Manel muito bem, quer dizer, as pessoas têm que ter a convicção de que vão também votar para fazer uma mudança de qualquer tipo, ou para que vão, enfim, acreditar naquilo que pensam. Mas acho que é fundamental também haver mais serenidade, haver mais convicção, quer dizer, e não, acho que às vezes há aqueles taticismos políticos que quase que se consideram que é inevitável, não pode deixar de ser assim. Eu não acho que não possa deixar de ser Manel, assim. o que é que achas que falta para que as pessoas voltem a confiar no voto e voltem a querer ir votar? E não ir à praia ou não ir ao cinema nesses domingos. Eu acho que quando tiverem risco. Quando tiverem risco. Por falta de alternativa. Quando estiverem risco. Talvez quando estiverem risco. Acho que no caso da Polónia, sem ser minimamente especialista na política polaca ou europeia, acho que portanto, há um governo iliberal no poder e, portanto, quem não concorda com isso age contra isso. Mas esperava que resolvêssemos o problema da abstenção sem ter um governo iliberal em Portugal que mostrasse. Não, a ideia da vacina, para já nós experimentámos-la e não acho que seja útil. Mas lá está, é uma questão de. Acho que tem a ver com o discurso político, tem a ver com. Eu acho que o facto de votarem menos pessoas faz com que as estratégias políticas, lá está, de marketing ou mesmo de ideologias, de qual é o caminho, fazem com que a política seja centrada nos setores que às vezes vão eleger ou que dominam, onde os partidos mais do ar da governação dominam mais, não é? E portanto isso é complicado para quem não estou a dizer com isso que as políticas beneficiam só aos professores, uma coisa assim, não é uma questão divisiva, mas... Até porque os professores questionarão isso que questionarão, certamente, mas por exemplo, a ideia da idade média do eleitor que vai votar certamente contribuirá para que nos orçamentos as políticas sejam viradas para uma geração e não para outra, sem querer com isto ser divisivo. Simplesmente acho que há muito por conquistar, muito público podia votar que não vota. Falta gente estimulante na política? É uma pergunta para os dois. Para o Manel e Sra. Professora. Senhor humorista. Então, Manel. Eu acho que falta. Acho que sem dúvida. Acho que não haverá. Eu acho que o carisma faz falta, sem dúvida. A ideia de que. Cria-se uma ideia também de desconfiança com o carisma. Não é? O Ricardo Araújo Pereira faz bem à política? Se faz bem à política, eu acho que ele não. Ele andou a esmiuçar a política. O Ricardo Araújo Pereira e a equipa, a ilustre equipa, atenção. Manel Cardoso incluído. Se fazemos ou não bem à política, não quero ser a julgar, porque eu acho que o sítio onde nós estamos é no entretenimento, não é? Portanto, nós, diferentemente do jornalismo, que não sendo parte da política, escrutina como dever, nós escrutinamos-la para. O Ricardo esmiuçou a política,
tratava a política. Pois, isso parece um bocadinho para vos desresponsabilizar, não é? Não, Porque até há muito eu quem acho que não diga temos que tempo, não que é temos como quando se faz verdadeira oposição, é ao domingo à noite. Há quem diga. Há quem diga, mas acho que é facilmente desmontável, porque não há uma. Ou seja, durante aqueles 20 minutos, talvez as pessoas possam dizer isto está certo ou errado, mas depois conclui-se que portanto, a forma como nós comunicamos, o humor é, por definição, desonesto, não é? É uma forma de manipular para rir, não é exatamente, não é uma descrição Fidelíssima. e ética do ponto de vista jornalístico. Nós não temos esse, não estamos perante esse código deontológico e, portanto, seria muito perigoso que se visse aquele programa como a verdade jornalística, que não é, não é? O Zelensky passou de comediante a presidente da Ucrânia e líder global, anda pelo mundo. Anália, falta gente mais estimulante na política? Eu acho que de facto também, quer dizer, sim, acho que falta gente mais estimulante, acho que, como estava, por acaso, estava a dizer o Manel, a questão do carisma, isto é sempre uma coisa um bocadinho. Mas é verdade que tem a ver com aquilo que eu estava a dizer da convicção de dentro para fora, ou seja, as pessoas que estão, e aliás, não, acho que às vezes as pessoas não percebem porque é que se vota naquela pessoa, e há ali qualquer coisa, não é, que tem que ver com esta questão da convicção ou da seriedade, ou até pode não se concordar com aquela posição que a pessoa está a tomar, mas, por exemplo, não se põe em causa que a pessoa seja honesta ou seja séria. Pois havia aquelas célebres sondagens de quem é que compraria um carro, com quem é que iria jantar, não é? Não, pois, porque eu acho que há aí uma dimensão de credibilidade da pessoa que passa, que tem a ver com a tal questão do carisma, etc. E depois há outro tipo de figuras, não é? Estava-me a lembrar de quando o Manel falou do carisma, lembrei-me logo do Obama, não é? Quer dizer, que há um tipo. E isso também tem que ver com conjunturas específicas, não é? Por exemplo, agora, nós, neste mundo de gritaria horrível em que estamos, precisávamos de alguém que aparecesse com outro tipo de respostas, que isto está uma coisa louca, não é? Não, o Obama é uma boa imagem. Como antes foi o Kennedy, sim, provavelmente. Sim, acho que foi ali qualquer coisa que mobilizou, não é? E que de diferente. Bem, depois para ver o que aconteceu a seguir, não é? Quer dizer, ou seja, isso não é garantia de nada, não é? Que apareceu aquela figura a seguir horrenda, não é? E que também ganhou, e depois apareceu também o Bolsonaro e também, quer dizer, portanto. Bom, professora, vamos ver se a solução para estas angústias estará num projeto que vamos conhecer já de seguida. Próxima geração. O que é para si votar? Hã? Não podias votar. Temos aqui o habitual parênteses para conhecer um projeto no âmbito do tema do nosso programa. Hoje não podias votar. Chama-se A Próxima Geração e assume como objetivo revitalizar a democracia portuguesa. É um objetivo ambicioso. João Costa nasceu 17 anos depois do 25 de Abril. Como é que este objetivo se cumpre? Boa noite. Eu acho que... Bom dia. Bom dia. São Bom dia, 10 boa tarde e ou boa pouco da noite. manhã. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local. Ele está a falar para ouvintes do outro lado do mundo. A Antena 3 é escutada na Austrália. Com certeza. É garantir que temos melhores políticos. Esse é um dos nossos objetivos. Portanto, próxima geração de políticos, é isto o nome? Como é? Políticos e cidadãos ativos. O que é que quer dizer cidadãos ativos? Cidadãos que participem, talvez além do voto e deste dever cívico. Por exemplo? De votar. Na junta de freguesia, numa associação de moradores, fazendo uma petição, criando um projeto-lei, fazendo lobbying de cidadãos. Como é em essa listas. formação? Como é? 12 semanas 12 online, semanas? online e com 4 fins de semana presenciais. Missões, uma por semana, temas variados, uma mistura entre conhecimento e informação. Julgo que vão no terceiro curso. E competências. Vamos ter a terceira edição a começar em março. Quer dizer, até agora 60. Até agora 60 participantes, 30 de cada serão vez. mais 30 em março. Os vossos participantes têm entre os 16 e os 30 anos. Quem são? São gente vinda de onde? Interessada em política porquê? Jovens portugueses de todo lado, norte a sul e ilhas, sem um tipo de participante, a não ser pessoas e jovens interessados em participar e envolver-se mais de alguma forma, normalmente pessoas com inquietações variadas. E que Não é têm- preciso andar à pesca. Não precisam andar a pesca. E que têm alguma ligação já política, enfim, e até inclusive a partidos políticos? A maior parte não, alguns sim, isso não é critério nem para entrar nem para não entrar, mas sim, alguns sim, outros não, mas tentamos é ter pessoas com pensamentos ideológicos ou macro diversos.
para ter melhores discussões. Uma pergunta à qual já ouvimos neste programa respostas. O que é que falta para que a política seja mais estimulante? Eu diria melhores políticos. Políticos mais interessados e políticos mais parecidos connosco. E o Manel dizia há bocado falava há pouco sobre ter políticas para jovens. Eu diria que até jovens parecidos com os políticos parecidos com os jovens também. Que acho que temos muito pouco. E pronto, conhecemos João Costa, a próxima geração. Obrigado. Vou votar. Já uma vez tinha votado na sua vida? Não, senhor. Porquê este ano? Este ano, só este ano é que sou português. Não tenho 53 anos para ser português. Não podias votar. Anália, o que é que será preciso para que os portugueses valorizem o ato de votar? Quer dizer, como também foi dito já aqui pelo João também e pelo Manel, acho que as pessoas sentirem que os políticos e as políticas, sobretudo as políticas também, conseguirem perceber as políticas através dos políticos, porque também às vezes isso também não acontece, ou seja, perceber que eu trago aqui hipóteses de solução para problemas e que nós sabemos ainda por cima que são complexos, não é? Porque há sempre, e nesta questão da política também há tais coisas quais são as várias soluções que aparecem para problemas. Há sempre, eu costumo dizer também muitas coisas que são da realidade, quando nós analisamos a realidade, quer dizer, há sempre aspectos de uma realidade que nós não gostamos, não é? Portanto, não pode haver aqui soluções milagrosas, não é? Para que nós vamos todos entender, etc. Não. Portanto, temos que fazer muitas vezes políticas de compromisso, mas é preciso que elas estejam claras e que quem as transmita com convicção. E com convicção no sentido de que está a fazer, de facto, tem sentido do bem comum e do interesse público. Não é? Que é isso que deve ser um político, não é? Independentemente da perspectiva ideológica, deve ser alguém que está ao serviço, que vai ser pago, é preciso perceber isso, ao serviço das pessoas, dos contribuintes, de todas as pessoas que estão a viver numa sociedade dada. Portanto, esta noção de bem comum e de coletivo tem que ultrapassar tudo, no sentido de claro que, vão dizer assim, claro, a minha interpretação de bem comum, não é? De um partido é esta ou é aquela, mas é preciso que ela fique clara, não é? Que fique clara. E é por isso que é muito importante a questão dos temas da questão da transparência, a percepção de que estamos ali para fazer a mudança, para melhorar a vida das pessoas. É como eu digo também para a ciência, na ciência, na sociologia, etc. Nós estamos numa atividade qualquer que seja, não é? Por exemplo, parece que o cientista, ou um cientista social, um cientista biólogo, o que quer, naturalmente, que o que está a fazer é que melhorar a vida, descobrir uma coisa qualquer para um remédio. Um cientista social é a mesma coisa, também é descobrir como é que nós conseguimos melhorar as coisas. E eu acho que, do ponto de vista dos políticos, com bom conhecimento da realidade, e por isso é que as políticas públicas são importantes e por isso é que os cientistas sociais também são importantes para ajudarem às políticas públicas, conseguir, de facto, tomar medidas que são baseadas em conhecimento, baseadas em informação séria e de poder dizer, sim senhora, isto aqui, este problema é muito complexo, mas nós temos esta forma, podemos fazer isto, tem esta consequência positiva, se calhar tem esta negativa, mas é aquela questão de compromisso que nós... Antes de perguntar ao Manel se tem vontade de continuar a votar, queria satisfazer uma curiosidade aqui com a professora Anália Torres. Como é que foi quando votou pela primeira vez? Quando pôde finalmente votar? Maravilha! Foi dos momentos mais alegres da nossa vida, foi de facto a Revolução. 25 de Abril de 75. Isso foi uma coisa maravilhosa. Mas muito antes, a Revolução foi maravilhosa. Pronto, a Revolução foi acabar com a guerra, acabar isto, quer dizer, um horizonte total, aquele cinzentismo de que eu falava do cotidiano, o que é que vamos fazer e como é que vai ser, e vais para a guerra ou não vais, e como é, quer dizer, isso desapareceu, não é? Desapareceu e pareceu um país que apareceu, quer dizer, as pessoas contentes, alegres, felizes, quer dizer, foi uma explosão de alegria numa coisa que era muito cinzenta e muito... E esse dia 25 de Abril, um ano depois, o de 75, quando foi votar pela primeira vez? Foi incrível. Claro, havia muita efervescência política, muita mas também, quer dizer, era... E a fila para votar? Havia fila para votar. E foi, de facto, uma coisa incrível. Portanto, mas eu tenho uma espécie de memória positiva daquele momento todo, não é? Tudo aquilo foi uma alegria e tudo aquilo foi... Depois também com coisas sérias, com grandes polémicas, com grandes... Processo sim, exatamente. Também com grandes dificuldades, até
dificuldades, quer dizer, ameaças, não é? Houve uma altura que o ambiente estava também muito pesado do ponto de vista das questões das divergências, mas basicamente foram coisas muito positivas. Manel, é possível recuperar esta alegria no tempo, no momento do voto, de que falava a professora Anália Torres? Eu acho que a alegria das primeiras eleições, honestamente, não acredito que seja possível de repetir. Lá está, seria um péssimo sinal que nós tivéssemos voltar a ter essa alegria de recuperar o direito ao voto. Queria dizer que antes teríamos tido um retrocesso semelhante. Exatamente. Mas acho que se pode recuperar o entusiasmo também. Acho que, como o João estava a dizer, temos que reaproximar a política das pessoas. Ou seja, no fundo, temos que renovar um pouco também, é verdade. Temos que lá está, a ideia de que, e pegando então lá no conceito lato dos jovens, neste momento nós chamamos jovens a pessoas que claramente não são jovens, as pessoas que operaram as mudanças do nosso país que aqui estamos a celebrar tinham a minha idade, portanto acho que o Salgueiro Maia tinha 29 anos. E, quase todos os capitães. Exatamente, acho que o mais velho seria o Hotel, porque seria 34, uma coisa assim, ou 36. Sentes-te capaz de... Não, eu acho que não conseguia vir de Santarém até Lisboa sem o Waze, quanto mais com um batalhão atrás. Não, acho que Salgueiro Maia também não, perdeu-se pelo caminho. Exato, lá está, da teria idade na altura, jeito do... A tua convicção é que o voto ainda serve? Com certeza que serve, com certeza. Não, acho que é indiscutível. Perdeu-se, mas encontrou-se. Bom, vamos às despedidas. Não Podias é uma parceria da Antena 3 com a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. O episódio de hoje teve produção da Marta Cavaleiro, apoio técnico da Rita Isabel Mendes. Este e os anteriores episódios podem ser vistos em vídeo no canal de YouTube da Antena 3. Podem ser ouvidos a todo momento nas habituais plataformas de podcast e aqui na Antena 3 às 10 da manhã, sábado sim, sábado não. E assim sendo, Francisco, até ao próximo sábado sim. Até à próxima.